Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, agora Centro Espírita Online, Casa de Jesus. Que alegria poder contar com a sua companhia mais uma vez, aqui no estudo do livro Desmistificando a Mediunidade, mais um livro da série doutrinária Conhecendo o Espiritismo. E para você que já nos acompanha, gratidão pela sua presença mais uma vez. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se você é novo, aproveite e inscreva-se em nosso canal. E você pode ainda conhecer as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e vídeos. Confira! Queridos amigos, hoje nós vamos estudar duas perguntinhas. A pergunta 19, quais as características e os tipos de efeitos físicos? E a pergunta 20, quais as características e os tipos de médiuns de efeitos inteligentes? Já sabemos que existem dois tipos de mediunidade, de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. Começando então pela pergunta 19, mediunidade de efeitos físicos. Já iniciamos destacando que eles podem ser voluntários, ou seja, no sentido de que eles têm consciência de serem médiuns de efeitos físicos, como eles podem ser involuntários ou naturais, não terem conhecimento e consciência da sua própria mediunidade. E o fato de não ter essa consciência não impede a realização dos fenômenos. Os fenômenos de efeitos físicos, para que eles possam ocorrer, eles precisam da emanação de um fluido chamado ectoplasma, que é emitido pelo médium de efeitos físicos. E quanto mais ectoplasma esse médium tiver, maiores os fenômenos que podem ocorrer, porque há fenômenos que exigem uma quantidade maior de ectoplasma e outros menores. Isso varia de médium para médium. Quando nós estamos nos referindo principalmente a levantar, movimentar os objetos, que nós sabemos que a movimentação de objetos é um dos fenômenos de efeitos físicos, não importa para que o fenômeno aconteça o material que ele é feito, o horário em que o fenômeno acontece, na verdade, o formato do objeto, isso não interfere. A única coisa que interfere é o volume do objeto. Quanto maior o volume, mais ectoplasma é necessário para que aquele objeto possa ser movimentado, girado, enfim, para que possa sofrer o fenômeno. Esse fluido chamado ectoplasma, ele na verdade, ele não é utilizado sozinho. Ele é combinado com fluidos retirados da natureza. Então, os espíritos formam o que nós chamamos de ectoplasma elaborado, e é com esse ectoplasma, no que se refere, por exemplo, à levitação de objetos, movimentação de objetos, batidas, o que eles fazem? Eles saturam aquele objeto, eles envolvem aquele objeto naquele fluido, dando a ele uma vida fictícia, temporária, comandada pelo poder do pensamento e da vontade do espírito que ali está ocasionando os fenômenos. Então, no caso de uma batida, por exemplo, que venha numa parede, numa mesa, não é o espírito que vai lá e movimenta a sua mão, bate com a sua mão. Não. Tudo, na verdade, é com o poder do pensamento e da vontade. Ele satura aquele fluido elaborado na madeira, na parede e pelo pensamento e pela vontade, ele emite os sons, os barulhos, as vozes, aquilo que ele desejar. Nós colocamos aqui que os espíritos inferiores são os mais aptos para os fenômenos de efeitos físicos, porque como eles têm o perispírito mais denso, mais grosseiro, eles são mais aptos a operar os fluidos materiais. Os espíritos elevados podem fazê-lo, sim, mas normalmente eles estão coordenando os fenômenos e utilizam-se de espíritos mais inferiores para
operacionalizarem os fenômenos. Qual a finalidade essencial dos fenômenos de efeitos físicos? Exatamente chamar a atenção do homem para a imortalidade da alma e para a sobrevivência do espírito após a morte. Então, essa essencialmente a finalidade da mediunidade de efeitos físicos. Mas os espíritos têm vários motivos que podem levá-los a isso. Eles podem, por exemplo, querer se divertir com as pessoas, podem querer uma vingança, pode ser apenas uma advertência, podem querer fazer um pedido. Isso varia de espírito para espírito, mas independente desses motivos iniciais que geram, esses motivos individuais, na verdade, que geram os fenômenos, o objetivo global e maior é exatamente chamar a atenção do homem para a imortalidade da alma. E normalmente as pessoas não precisam ter medo e receio disso. Na verdade, não vai acontecer nada demais. O mais importante, se possível, é tentar identificar o motivo pelo qual aqueles espíritos estão ali. Porque você descobrindo a causa e resolvendo a causa, os fenômenos cessam. Os espíritos não veem mais interesse em estarem ali naquele ambiente. Isso pode ser feito através de um médium que se conheça e que possa mais facilmente se comunicar com aqueles espíritos, mas na verdade o importante, se possível, é identificar a causa, ok? Vamos agora para os vários tipos de mediunidades de efeitos físicos. São vários. Primeiro tipo, tipologia, que são as pancadas, principalmente como acontecia na época da codificação. Começaram as pancadas, as batidas na casa das irmãs Fox, certo? Então, essas batidas vêm normalmente de objetos rígidos. Pode ser uma parede, pode ser uma janela, pode ser uma mesa, pode ser um armário, ok? E normalmente eles se comunicam, foi assim no passado, um determinado número de batidas passou a equivaler assim, um determinado número de batidas passou a ser identificado como a palavra não, e assim os espíritos começaram a se comunicar. Outras batidas, como um número de batidas específica, correspondia a letras do alfabeto. Uma batida letra A, duas batidas letra C, duas batidas letra B, três batidas letra C, e assim sucessivamente. Exatamente que foi a partir dessa metodologia, dessa telegrafia espiritual, que se comunicaram, os espíritos começaram a se comunicar com o mundo material. É uma técnica lenta, demorada, mas é exatamente a partir dessas batidas. Então, tipologia. Tem ainda a sematologia, que é quando junto com as batidas vem como se fossem um sinal, alguma mímica, algum indicativo das emoções dos espíritos. Por exemplo, uma batida muito forte, ela demonstra que o espírito está ali violento, está com raiva. Quando a batida é mais suave, tranquila, mostra que o espírito está calmo. Quando eles movimentavam uma mesa, por exemplo, na lateral, eu até coloquei aqui, quando a inclinação da mesa forma um comprimento, mostra ali uma gentileza. Então, isso é a sematologia, quando há um sinal junto com as batidas, de modo que não vá apenas a batida, o som em si, mas a intensidade, a forma como aquele som é emitido, reflete as emoções dos espíritos. Temos ainda a voz direta, ou também chamada de pneumatofonia, quando há a produção de gritos ou de vozes no ambiente, em perfeita imitação à voz humana, mas não há ninguém emitindo aquela voz. Essa voz pode sair do nosso lado, pode sair do ar, do ambiente, e não é possível ver o espírito, normalmente não se vê, só se ouve aquela voz. E é plenamente possível desenvolver uma comunicação normal com os espíritos. Você pode perguntar e a voz direta, os espíritos, através da voz direta, vão responder. Temos ainda a pneumatografia. Pneumatografia é quando aparece uma escrita
num papel, numa parede, em algum local, sem que ninguém tenha escrito, porque ela é escrita pelos espíritos. A voz direta é o som que aparece diretamente, e a pneumatografia é exatamente essa escrita sem o auxílio de um intermediário que está ali segurando uma caneta, um lápis. Então não há presença do médium no sentido de estar escrevendo, embora ele esteja ali doando o seu ectoplasma. E a substância que é utilizada para a pneumatografia é produzida pelos próprios espíritos. Eles promovem uma modificação no fluido cósmico universal e conseguem então escrever aquela tinta, criar aquela tinta, materializar aquela tinta. A levitação é quando o espírito ergue uma mesa, uma pessoa, uma poltrona ou outro objeto qualquer. Pode ser uma pessoa sentada numa poltrona, lembrando apenas que, para a levitação, a levitação ela está diretamente relacionada ao volume do objeto. Quanto maior o volume, mais ectoplasma é necessário para a levitação daquele objeto. Temos ainda o fenômeno de transporte, que é quando os espíritos conseguem transportar de um local a outro determinados objetos. Então, eles tiram um objeto que esteja no planeta, precisa ser um objeto que esteja no planeta, e introduz esse objeto em outros ambientes, certo? Esses ambientes podem estar fechados, sem problema nenhum, os espíritos conseguem penetrar junto com o objeto as nossas paredes, os nossos ambientes fechados. Então, eles podem transportar flores, frutas, bombons, joias, enfim, o que eles desejarem. Só que para esse fenômeno é necessário existir uma certa afinidade, uma combinação entre o fluido do perispírito do médium com o fluido do perispírito do espírito que realiza esse processo. Não é tão simples, porque essa combinação, essa certa afinidade, nem sempre é possível. E quando o espírito ele pega esse objeto, ele envolve esse objeto nos seus fluidos perispirituais e aquele objeto adquire as mesmas propriedades do fluido do perispírito do espírito, se tornando, portanto, invisível e podendo penetrar as paredes sem problema nenhum, porque ao ser envolvido no fluido do perispírito do espírito, aquela flor adquire a mesma propriedade do perispírito daquela entidade. Então consegue atravessar sem problema nenhum aquela parede. E os espíritos também podem, mas aí espíritos mais superiores, eles podem materializar o objeto, tá? Então, eles não só transportam o objeto, mas eles podem materializar uma flor, uma joia, o que eles quiserem, ok? Mas, como eu disse, isso é mais espíritos superiores, porque é mais difícil. Temos ainda a materialização de objetos, materialização de espíritos, que é quando os espíritos podem se tornar visíveis e até tangíveis. Essa materialização pode ser parcial ou ela pode ser completa. Ela pode ser parcial, onde você vê apenas luzes, onde você vê só apenas parte do espírito, uma mão, um busto, ou ela pode ser completa, quando você vê o espírito por completo. Nesse caso, no caso da materialização completa, que você vê o corpo inteiro, o médium ele precisa estar em estado sonambúlico, em transe profundo. Já no caso da materialização parcial, ele pode estar desperto sem problema nenhum. E aqui também para a materialização não se utiliza apenas o ectoplasma do médium, mas se utiliza do médium, de outros encarnados, fluidos da espiritualidade, fluidos da natureza também. Então, fluidos do médium, fluidos da espiritualidade, fluidos da natureza, fluidos inclusive de outros encarnados também. Faz o ectoplasma elaborado e com isso é possível realizar o fenômeno. Temos ainda a transfiguração, quando o médium de efeitos físicos, consegue dar ao seu perispírito a aparência que ele quiser. Então, ele expande o seu corpo perispiritual, o seu corpo perispiritual fica maior, porque a expansão é uma das
propriedades do corpo perispiritual, ele expande o seu perispírito, ele passa do seu corpo físico e aí ele imprime pelo poder plástico, pela propriedade plástica do perispírito, ele imprime nesse perispírito uma outra aparência, que pode ser uma aparência luminosa, como Jesus na transfiguração do Tabor, como pode ser inclusive a aparência de uma outra pessoa. Então você olha para o médium e você não vê aquele médium, você vê uma outra pessoa, porque ele transfigurou-se. Isso é mediunidade de efeitos físicos, tá? Essa transfiguração é a mais rara. Existe a transfiguração do próprio rosto, quando você, por exemplo, num processo de intercâmbio mediúnico, a sua fisionomia muda, a depender do espírito que se comunica com você. Então, isso é uma transfiguração muscular, que essa é muito comum, praticamente todas as pessoas têm, ok? Mas essa mais exterior, essa é mais rara. Outro fenômeno de efeitos físicos é a bilocação, quando o espírito consegue estar, quando a pessoa consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. O médium, ele está aqui, mas ele se emancipa, o seu perispírito emancipado vai até um outro local, em outra cidade, em outro ambiente, e lá ele se materializa e se torna visível e tangível. Isso é caso de bilocação. Então, o seu espírito, seu perispírito adquire no outro local uma tangibilidade momentânea, certo? O corpo do médium jamais fica normal, fica numa espécie de transe, mais ou menos estático. Um outro tipo de mediunidade de efeitos físicos é a transcomunicação instrumental, que é a comunicação dos espíritos ocorre através de aparelhos eletrônicos, como rádio, telefone, televisão, computador, então, que estão localizados no plano físico. Então, é necessária a presença do médium de efeitos físicos para proporcionar este fenômeno. E aí é possível se comunicar através de aparelhos eletrônicos, transcomunicação instrumental. E por fim, nós temos a mediunidade de cura, que é quando o médium ele tem a capacidade de intermediar os fluidos espirituais curadores. Então vejam que o médium de cura, ele não doa em regra, seus próprios fluidos. Ele apenas é um intermediário, é um bom condutor dos fluidos espirituais. Então, a espiritualidade é que cura através do médium de cura. E aí, quando esses fluidos espirituais chegam nas pessoas, trocam, substituem as células malsãs pelas células salutares. Não confundir médium de cura com magnetizador, porque o magnetizador é a pessoa que doa seus próprios fluidos. Então, o magnetizador, ele consegue curar, mas é o próprio fluido da pessoa, do magnetizador, seus fluidos físicos e espirituais, que tem a capacidade de cura. No caso do médium de cura, perdão, como eu disse, ele é um condutor. É possível ele ser um magnetizador e também um médium de cura? É, sem problema nenhum. Mas é importante nós sabermos que são coisas distintas. E aí nós finalizamos, então, os tipos da mediunidade, os tipos de mediunidades de efeitos físicos. E nós vamos agora para a mediunidade de efeitos inteligentes. Vejam bem aqui que nós temos também vários tipos de mediunidade de efeitos inteligentes. Lembrando que são comunicações de caráter subjetivo, que atuam diretamente na racionalidade e no intelecto do médium, trazem conceitos morais e filosóficos e não agridem os nossos cinco sentidos, como no caso da mediunidade de efeitos físicos. Então, começando, nós temos aqui os médiuns sensitivos. Os médiuns sensitivos são aqueles que conseguem perceber e sentir a presença dos espíritos. Pode ser uma impressão geral, vaga, suave ou mais firme, material, ostensiva. Mas sensibilidade é aquela coisa sutil.
Nós colocamos aqui, nós não, a doutrina coloca a mediunidade sensitiva como sendo os médiuns sensitivos, como sendo uma característica comum a todos os tipos de mediunidade. É como se fosse uma qualidade geral de todos os médiuns. A intuição e a inspiração encontram-se exatamente aqui, dentro da categoria de médiuns sensitivos. Lembrando que a inspiração é quando nos chega apenas uma ideia, unicamente. A intuição, ela pode ser anímica ou ela pode ser mediúnica, mas ela sempre vem junto com ela uma ideia e uma emoção, junto com aquele pensamento. Por isso que difere da inspiração. Pode ser anímica quando vem da própria alma, então, é uma intuição que decorre das nossas próprias vivências, e a intuição pode ser mediúnica quando ela é nos dada por um espírito, uma inteligência diferente da nossa. Então, isso é a mediunidade sensitiva, essa capacidade de sentir, às vezes, na pele, uma percepção da presença ou de uma energia do plano espiritual. Pressentimentos são aqueles médiuns que têm a capacidade, a intuição das coisas futuras. E esse pressentimento pode ser um pressentimento vago, uma sensação sem definição. Você percebe que vai acontecer alguma coisa, mas não consegue saber exatamente o que, nem com quem. E ela pode ser nítida, clara, onde você consegue saber o que vai acontecer, detalhes da situação. E ela pode ser mais restrita, envolvendo pessoas do nosso dia a dia, do nosso conhecimento, que é a mediunidade de pressentimento. Quando ela é mais global, quando ela envolve a humanidade, quando são informações mais precisas e que têm um caráter mais geral, elas são chamadas, ela é chamada de mediunidade profética, tá? Então, tanto os profetas como os que têm os médiuns de pressentimento preveem o futuro, mas a magnitude desse pressentimento é que muda. Temos ainda os médiuns audientes, que são aqueles que conseguem ouvir o plano espiritual. Quem ouve é o corpo perispiritual, por isso que eles podem tapar os ouvidos, continuam ouvindo. E essa audiência ela pode ser interna, dentro da mente, é uma ideia clara, uma voz dentro da sua mente que fala, como pode ser externa, como ouve uma pessoa encarnada. Temos ainda os médiuns falantes ou de psicofonia, quando o médium recebe a comunicação do espírito através da fala. Então, nesse caso, o médium, ele atua, na realidade não, ele utiliza o seu aparelho fonador para falar e transmitir a comunicação do espírito. E os psicofônicos podem ser conscientes, quando têm consciência do que dizem, podem ser semiconscientes, quando têm uma consciência parcial daquilo que dizem e apenas na hora que estão verbalizando a mensagem. E temos ainda os médiuns inconscientes, que são aqueles que não lembram das comunicações trazidas. Temos ainda os médiuns videntes, que são aqueles que têm a capacidade de ver os espíritos. Esse ver pode ser, assim como a audiência, pode ser internamente ou externamente. Então, ver uma imagem, ver um espírito na sua mente ou externamente. Quanto maior a potência mediúnica do médium, mais facilmente ele vê externamente ou ouve externamente. Quanto menor a potência, mais internamente acontece. E percebam que o médium vidente, ele tem essa capacidade de ver com uma certa frequência. Não é uma pessoa que vê uma vez na vida, outra nunca mais. E que vê com uma certa frequência. Pode ver em estado de vigília, outros conseguem ver apenas em estado de sonambulismo ou quase sonambulismo. Assim como a audiência, você não vê com os olhos físicos, mas você vê com o seu corpo perispiritual. Por isso que mesmo fechando os olhos, a pessoa vai conseguir visualizar os espíritos. E aqui fazer uma diferença entre evidência, clarividência, audiência e clareaudiência.
Quando tiver a palavra clare na frente, significa que o fenômeno acontece em estado de sonambulismo. Então, quando a pessoa só consegue ouvir os espíritos em um estado sonambúlico, é clare audiência. Quando só consegue ver os espíritos em estado sonambúlico, é clare vidência. E quando consegue ver e ouvir em estado de vigília normal, é vidência e audiência. Para que haja evidência, é necessário haver também uma certa combinação, uma certa combinação fluídica mesmo entre os perispíritos, do médium e do espírito, mais ou menos como acontece na materialização dos espíritos. Então, tem que haver essa disposição particular para a visualização. Por isso que os médiuns videntes não veem todos os espíritos ao mesmo tempo. Podem ter vários espíritos no ambiente, mas eles veem alguns e não todos, exatamente por conta dessa combinação, dessa disposição particular para ver um e não outro. E conforme o grau de mediunidade, conforme o grau de potência mediúnica, a vidência também modifica. Então, o mesmo espírito pode ser visto como uma chama, como um clarão, como algo vaporoso, como se fosse um holograma, ou até mesmo nítido, como se fosse uma pessoa. Pode ver completamente o espírito dos pés à cabeça, pode ver parcial. Tudo isso depende da potência mediúnica. Temos ainda os médios sonambúlicos, que são aqueles que trazem a comunicação dos espíritos em estado sonambúlico. Então, estão no estado de sonambulismo, a sua própria alma ali se desdobra, se emancipa, se conecta, se contata, encontra espíritos no plano espiritual, sua alma está parcialmente liberta, esses espíritos falam ou por intermédio dele, diretamente, como no estado de uma psicofonia sonambúlica, ou apenas podem falar e ele repassa aquelas informações. De qualquer maneira, isso acontece em estado de sonambulismo. Então, é uma mediunidade sonambúlica, ok? Porque ele está nesse estado de transe profundo. Os sonâmbulos não lembram, quando eles acordam, aquilo que eles disseram, certo? Há ainda os médiuns psicógrafos, que são aqueles que trazem as comunicações através da escrita. Nesse caso, eles podem ser mecânicos ou passivos. Quando eles escrevem de forma involuntária, eles sentem ali exatamente o impulso involuntário na sua mão e eles escrevem e não têm consciência do que escrevem. Só quando eles despertarem do transe é que eles vão ter acesso à informação, porque o médium, o espírito nessas horas, não atua na mente do médium, apenas na mão do médium, certo? Por isso que não passa pelo seu intelecto e ele não tem conhecimento da mensagem. Podem ainda ser semimecânicos quando há um impulso involuntário na mão também, mas quando ele também atua na consciência do médium. A mensagem passa pela mente do médium e ele tem consciência na hora que começa a escrever. Não é um conhecimento prévio e nem posterior. Na hora que ele vai escrevendo, ele vai conhecendo o conteúdo daquela mensagem. E nós temos ainda os psicógrafos intuitivos, onde não há um impulso involuntário na mão e aí o espírito atua apenas na consciência do médium. Ele conhece a mensagem previamente, ele interpreta e transmite, direcionando, comandando a sua mão. Temos ainda, queridos amigos, os médiuns artistas, que são aqueles que trazem manifestações de cunho artístico, porque o espírito pode também se expressar por meio da arte. E nós sabemos que a arte tem como base o sentimento. Então, e pode ser de vários tipos. Pode ser um pintor, um desenhista, um músico, um versejador, um poético, um literário, um historiador. Todos eles estão dentro dos médiuns artísticos. Para que eles possam, para que o médium artístico ocorra, exista, a manifestação artística exista, é necessário que o médium tenha o conhecimento daquela arte, que ele tenha adquirido ou em vidas passadas, ou que ele tenha adquirido no plano espiritual, ou mesmo na atual existência. Mas se ele nunca tiver tido contato com aquela arte,
Ele não tem como ser um médium artístico. Temos ainda os médiuns poliglotas, que são aqueles que trazem as comunicações psicofônicas ou psicográficas em idiomas diversos, em idiomas que eles não falam na atual existência, mas que igualmente, assim como o médium de efeitos, o médium artista, perdão, eles precisam conhecer aquele idioma de vidas passadas ou da erraticidade ou mesmo da atual existência. Mas se ele tem o conhecimento na atual existência, é mais fácil ele falar, certo? Já sabendo agora. Mas normalmente o médium poliglota é aquele que não tem o conhecimento na atual existência, mas ele precisou ter contato com aquele idioma em vidas passadas ou na erraticidade. E aí ele traz as comunicações nesses outros idiomas. Tem ainda a mediunidade especular, que é aquela que o médium traz a mediunidade de trás para frente. Para que ela possa ser lida, você tem que colocar na frente do espelho para que você possa ver a mensagem correta, certo? Da forma adequada. Então, é a mediunidade especular. Temos ainda os médiuns polígrafos, que são aqueles cuja escrita muda conforme o espírito comunicante. Então, em casos mais raros, eles conseguem reproduzir a letra do espírito, a letra que o espírito tinha quando estava encarnado. Mas são situações mais raras, tá? Mas, de qualquer maneira, os médiuns polígrafos já alteram a escrita, mesmo que não alterem para a exata escrita que o espírito tinha em vida. E a alteração da escrita somente ocorre com os médiuns mecânicos ou semimecânicos, porque aí, nesse caso, o movimento das mãos é involuntário. Se estiver passando ali na consciência dele, ele diz o que ele coloca ali da forma como ele quer. Temos ainda os médiuns que nós chamamos de os médiuns psicômetras, que é a mediunidade de psicometria, que os médiuns são capazes de ler impressões ou recordações ao contato com os objetos. Então, vendo ou, em algumas situações, tocando o objeto que pertenceu a alguém, eles conseguem saber tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo com a pessoa possuidora daquele objeto, conseguem saber, inclusive, tudo o que aconteceu com aquele objeto, o material que ele é feito, se for uma madeira, de qual madeira, da onde veio, tudo eles conseguem saber. Então, eles entram em contato em relação com as pessoas e os fatos relacionados àquela pessoa, certo? E isso acontece porque, em uma situação, o objeto fica meio que saturado com a influência pessoal, não são fluidos, mas com a influência pessoal do seu dono. Então, ali, ele consegue, pela percepção até colocamos aqui, percepção dos fatos impressos na aura do objeto, ele consegue identificar o que aconteceu ou o que está acontecendo com a pessoa possuidora daquele objeto, ou ainda aquele objeto faz com que ele entre numa relação telepática com aquele espírito, encarnado ou desencarnado. E a relação telepática faz com que ele acesse o pensamento, acesse o que está acontecendo com o espírito. Então, são exatamente os médiuns de psicometria. E, por fim, nós trouxemos ainda os médiuns chamados iletrados, que são aqueles que não sabem ler e escrever, mas conseguem, através da escrita, trazerem mensagens, tá? Então, são bem raros, é uma comunicação mais difícil e lenta, porque os espíritos precisam fazer com que o médium desenhe as letras, já que ele não tem o conhecimento. Então, é possível? Mas é bem mais lento, porque ele vai desenhar as letras para formar uma frase. Então, não adianta se colocar uma frase, uma palavra na mente dele, porque ele não sabe ler e nem escrever. Mas isso é possível também. São os chamados médiuns iletrados. Perfeito? E aí nós finalizamos hoje a nossa aula e nós vamos na próxima aula abordar a pergunta 21, quais os sintomas da mediunidade,
Pergunta 22. Existe uma idade para o aparecimento da mediunidade? E pergunta 23. Como lidar com a mediunidade na infância? Excelentes os assuntos também da nossa próxima aula. Meus queridos amigos, se você gostou da nossa aula, dê aquela curtida, nós agradecemos muito. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, coloque por favor nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você. E se você gostou desse conteúdo e você acha que esse vídeo, o conteúdo deste vídeo, vai fazer bem para alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, meus queridos amigos, eu só tenho a agradecer pela sua presença. Muito obrigada. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.